Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os carros de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, anônimos! Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Cris, Mariana, Tesi e hoje o episódio vai ser sobre nós mesmo narcisistas. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a nossa relação, como resulta tchan tchan tchan. E como são as dinâmicas entre nós como grupo e como relações separadas. Misericórdia. Bem, vamos lá então a isto. Para começar, acho que uma dúvida que as pessoas têm, que nós não explicámos se calhar bem o suficiente, é como é que nós nos relacionamos entre os três. Se nós temos uma relação, uma tríade normal em que os três estão envolvidos uns com os outros ou não. No nosso caso, a Cris tem uma relação com o Bruno, eu tenho uma relação com o Bruno também. Eu e a Cris temos uma amizade bastante forte. Sim. Cenas. E depois temos uma relação a três, digamos que é tipo família, basicamente. Nós temos momentos que passamos em família. Vamos no mercado? Eu não vou com vocês, felizmente. Pois, por isso que Obrigada. eu falei. Obrigada por isso. Umas férias para a semana. Férias vamos, para a Nossa, semana. sonho, várias férias, várias festas, misericórdia. Então, só começando já pelas perguntas dos anónimos. Neste programa vamos fazer as perguntas à medida que vamos pegando nos tópicos. Portanto, não vamos fazer como nos outros episódios. Pois, porque este episódio teve mesmo muitas perguntas e basicamente com estas perguntas nós vamos conseguir ter a direção do episódio. Eu consigo ouvir um amém, igreja? Mais uma vez na igreja. Sim, vai ser presente aqui. Ora bem, primeira pergunta dos anónimos. Em algum momento existiu um sentimento mais forte por uma pessoa só? Estás a me perguntar a mim? Pode ser? Tá, mas como assim? Entre uma pessoa só de nós três ou uma pessoa só, tipo, no geral? Mesmo Entre nós três. Eu acho que a pessoa que perguntou achava que nós tínhamos uma relação, uma tríade, tipo, relações entendi. Tipo, todo mundo namora com todo mundo. Sim. Tá, entendi. Pois, mas eu por acaso, quando li esta pergunta, eu não estava a pensar só em relação a nós três. Estava a pensar no meu histórico Sim. de relações, se eu alguma vez senti isso. Então, tendo em conta o nosso tipo de relacionamento, eu acho que são sentimentos diferentes que eu sinto pelos dois. Tô falando por mim. Eu sinto um tipo de sentimento pelo Bruno e um tipo de sentimento pela Mariana. São amores diferentes. True. Mas eu acho que no meu caso, falando no histórico e falando também agora, eu acho que faz todo o sentido falar na questão de quando estás a começar uma relação, tudo é espetacular e estás a descobrir e estás em experiência e vai sempre ser tudo muito mais forte porque vai ser tudo novidade, as pessoas vão mostrar coisas uma à outra. Aquilo que se costuma chamar de New Relationship Energy. E tu energia de uma relação nova. Exato. E tu realmente tu sentes que aquela cena está mais forte. Eu acho que sentes, na minha opinião. Sim, é mais explosivo, não é? Em sentido também. Mas não acho que isso seja negativo. Eu acho Como que assim? acontece. Não gostas de mim ou não gostavas de mim? Não gostas tanto de mim. Já não gostas tanto de mim. Que alguma vez deixaste de gostar tanto de mim? Credo. Enfim. A segunda pergunta que nos fizeram em relação à nossa relação a três foi: como começaram uma relação a três? Olha, para já, nós não começámos a relação a três. É a primeira coisa. Exato. Eu e o Bruno tínhamos uma relação, o Bruno e a Cris desenvolveram outra relação. Amém. E depois, pela convivência, acabámos por criar uma relação a três, externa, não fechada, não monogâmica, não necessariamente com o mesmo tipo de amores, mas que é a mesma uma relação a três, porque nós temos uma dinâmica em que estamos muito tempo em conjunto, em que conversamos, em que dançamos, rimos, Bebemos. Sim, eu e isso, bebemos uns copinhos de vez em quando. Estamos bebendo ainda? Sim. Uma A vida grande de hoje. sangria de champanhe. Exato. Mas tá bom. Está ótima. No que toca às nossas relações a três, é exatamente isso. Nós somos... A relação a três que nós temos é formada por
2 relações a 2, mais relações mais típicas, digamos, com um amor típico, mais outra relação de muita proximidade, que é a minha com a Cris, e todos juntos temos a relação familiar, cenas, Sim, fofinha, coisa. É isso. Pronto. A gente não se pegou pelos cabelos ainda, mas tá tudo certo. A gente não teve uma briga, né? Tipo... Mas já nos pegámos pelos cabelos, não. Não sei se queres pôr isso. Desculpa, podemos não pôr isso. Meu Deus! Calma! Estavas a pedi-los. Não, ela puxou pelos cabelos porque ela estava a vomitar. Foi isso. Sim, era isso que eu estava a dizer. Pronto, meu Jesus. Então eu acho que posso definir por como começou e por como está agora neste momento. Começou basicamente, era só Era pra ser só uma sentada. Era pra ser só uma sentada. E eu tô aqui hoje. E eu também estava com esse mood na altura, vou admitir, porque Tu só queria me usar. eu na altura ainda estava com a, Não, mas tu é que com a usas minha as ex. pessoas. É eu que uso as pessoas, é verdade. Desculpa te interromper. Eu na altura ainda estava com a minha ex e já tinha a lot on my plate. E senti que, pá, não posso me envolver emocionalmente com mais ninguém. Já estava esgotadíssimo na altura. Aparentemente não. Não, eu acho que eu voltei para o game do Tinder por escape a essa pressão toda que eu tinha. Então Para estar- foi só um escape pra ti? Mas um dos Foste escapes do usada, tuning. Mas... Ai, que piada tão má! Eu nem sei o que significa essa palavra. O tuning, aqueles carros todos quitados. Um escape do tuning, foi o que Quer dizer ele que é um chamou. upgrade, Escape linda. do tuning. Só se for no teu... Enfia o escape no. Mas sim, eu estava a querer sair daquele. Porque eu lembro-me que quando comecei a estar com a Cris, eu estava a conseguir estar no sítio sem ser naquela pressão toda. Tava distraído daquela confusão toda que tu tava. E tu lembras quando eu estava contigo, eu nem sequer estava a mandar mensagens Não à dava minha ex. tempo. Não dava tempo. Porque eles conversavam imenso. Sim, muita Iam às conversa. compras, levavam as compras para casa. Exatamente. Mas a verdade é que fomos conversando e fomos Sim, eu acho abrindo que um ao outro. eu acho que o bagulho ficou mais sério depois daquele dia que eu te chamei pra ir lá em casa, que eu tava com período e disse que tava com cólica e tal, e eu tava mesmo. E eu disse que pronto, a gente não vai fazer nada, mas se tu quiser vir aqui me fazer companhia. Aí nesse dia foi que a merda agarrou, eu acho, porque a gente conversou, sabe? Tipo, a gente ficou conhecendo um pouco mais sobre o outro, porque por mais que a gente conversasse muito pelo telefone, pelo WhatsApp e essas coisas, eu acho que ali a gente teve uma conversa mais profunda, assim. Foi aí que tu me contou que tu tinha uma outra namorada. Para além da Mariana. Exatamente. Sim, e não fizemos nada, realmente. Não fizemos nada. E foi por isso que deu merda. Foi por isso que deu E merda. que chegou até aqui. Apaixonou. Não chamaria merda nesse caso. Foi tipo um género de. Como é que se chamava aquela série que deu na Netflix? Too hot to handle. Foi tipo um Too Hot to Handle que nós fizemos Sim, em que na não- altura. Verdade, não podia dar. É, foi isso. E daí hoje, eu acho que as expectativas mudaram, né? As expectativas na altura não existiam, eu acho. Sim. E nós fomos evoluindo na nossa relação sem expectativas. E eu também Sim. acho que foi por causa disso que foi Eu correndo bem. acho que foi quando eu percebi que a gente estava numa coisa muito mais séria do que antes, porque antes a gente, sinceramente, a gente só queria sexo, né? Das duas partes. E daí eu lembro que eu fui perguntar pra ti se tu já ia vir direto do trabalho. Aquele dia eu fiquei pensando assim, ó, minha Nossa Senhora. Eu já tô perguntando, vai vir direto do trabalho, querida? Shit, Eu parece. tava tipo, chega, por favor, chega, quando é que passam as horas? Sim, sim. E daí hoje a gente o quê? Termina. Hoje temos uma rotina normalíssima de casal, Exato. com tempos e energias partilhadas, Sim. Sim, vocês têm mas a somos dinâmica. oficialmente um casal. Vocês têm uma dinâmica sexual, romântica, familiar, coabitação em alguns Sim, dias. os seus pais já nos conhecem como Exato. casal, basicamente. Sim, sim, sim. E os teus também. Os meus também. Muito E bem. os da Mariana também. Sim. E os pais de outras pessoas também me conhecem. O pai de muita gente me conhece, os pais. O pai de muita gente me conhece. Os foi eu. daddies todos, quero. Ai, meu Deus.
Então, e a minha relação contigo, Tese? Como é que dirias que era e como é que dirias que é agora? É grande. Como é que dirias, então, como é que tu definirias aquilo que nós tínhamos quando começámos e até casarmos e depois de casarmos e abrimos a relação e agora? Eu acho que na altura foi tudo, nem éramos miúdos, mas também teve o seu momento de explosão em que tudo que era novidade era bem forte. Até eu lembro-me daquele presentinho que eu te dei do peluche. Aquele peluche gigante que eu ganhei de dinheiro. O quê? Um peluche. Um boneco, um ursinho? Sim. É um ursão, era o Max, era Que grande. eu comprei com o dinheiro que andava a trabalhar nas obras. Nossa, com o meu avô. Eu te pedi um esses dias, tu não me deu. Mas tu querias um daqueles gigantes do continente. Sim, não é desse? Não é assim tão grande. Não precisa ser assim tão Por que tu grande. queres aquela merda? Ai, eu quero pra dormir comigo. Seguindo, fomos evoluindo na relação acho que com maturidade, porque na monogamia havia um plano que era suposto seguir, mais ou menos. E acabamos por seguir, não é? E seguimos porque planeámos o casamento e casámos. Sim, Tu pediste-me em casamento, praticamente. Foi tipo um negócio. mais ou menos, porque a realidade é que nós já tínhamos falado várias vezes sobre, tipo, irmos casar. Já era um dado adquirido. Até que eu disse, olha, e casarmos, tipo, em breve. E tínhamos começado a trabalhar há pouco tempo e a ganhar a autonomia há pouco tempo. Já estávamos a morar juntos e tal. Foi aquele passo, tipo, que era expectável. Falei, vou te comer e comi. Eu adoro esse vídeo. Eu fiz isso quase na primeira vez que nós saímos, mas enfim. True. Tá, e hoje? E hoje temos uma relação que é aberta, polimorosa, temos ligação romântica, temos ligação sexual também. Atravessámos muitas Tivemos obstáculos que ultrapassámos. É isso que eu queria dizer. Tivemos fases em que tivemos mais românticos, outras fases em que tivemos mais sexuais, outras fases em que tivemos mais em coabitação. Neste momento diria que temos um bocadinho de tudo e temos também uma abertura para não depender um do outro muito grande, eu diria. Menos quando eu estou tipo down e aí eu dependo bem, é uma realidade. Pois, e daí eu também tô down, e daí dependo também. Aí junta todo mundo. Foi uma bad do caraças e o Bruno tem que aturar. Sim. Então para casa é que eu vou agora? Tá, então agora, e a minha e a tua, Mariana? Como tu acha que é a nossa relação? É uma relação, não tens Claro medo de que é, eu dizer. tava tentando dar um suspense, sei lá. Não, eu acho que assim, do meu ponto de vista, teve uma evolução muito grande. Porque começou que eu não queria te conhecer. E depois, a primeira vez que me conheceste, True. mamaste-me da boca, que foi uma Te coisa beijei, exagerada. Sim. Mas a Meu culpa foi Deus, do Bruno. medo. A culpa foi minha. Foi. Não foi nada. Tu tipo Foi sim. saltaste. Ai, Não, mas eu perguntei pra ele se eu podia. Não, eu falei não. assim, ó, tá, isso quer dizer que eu posso beijar ela também? Aí ele falou Não, assim, ó, isso não foi pode. bem assim. Aí eu fui. Isso não foi bem assim. Realmente a culpa foi minha. Eu virei para ela e disse-lhe assim. Eu parei, nós estávamos a ir para um bar. Eu agarrei-lhe no braço e disse-lhe assim: tu hoje podes fazer o que quiseres. Nossa. Isso é quase consensual non-consent. Isso é forte. Tipo isso. Enfim. Foi quase uma ordem para ela se libertar. Libertei, né? Libertaste bastante. Não, eu digo que eu não queria conhecer ela porque na época do Roberval, Do primeiro episódio ainda. Exato. Na época do Roberval, ele me falava sobre a namorada dele e tal. E eu criava uma certa resistência em querer conhecer. Então eu falava assim, não, tudo bem. Aí um dia eu pedi uma foto, vi a foto, não sei o quê, comentei com ele sobre. E daí pronto. E daí agora, depois que conheci também... Eu acho que é um bocadinho difícil, porque nós nunca definimos propriamente o que é a nossa relação. Sim. Tipo, temos amizade, de vez em quando cenas. De vez em quando pega pelos cabelos. Certo? E depois temos um sentimento de família também entre os três forte. Então... Exatamente. E sim. a realidade é que mesmo quando o Bruno não está, nós temos uma relação entre as duas, de conversa, de sair juntas. Sim, a gente já saiu junta já. Foi fixe? Foi. Aí às vezes eu vou contar alguma coisa e vocês as duas já sabem porque já falaram. Claro. Porque tipo, nós temos uma amizade para além daquilo que é a vossa relação e a minha relação contigo. Nós juntos temos quantos grupos no WhatsApp? Olha, eu nunca 4 pensei pelo nisso. menos. Pelo menos 4. Nós temos 4 grupos no WhatsApp.
em que nós estamos os 3. Sim, pelo menos. Depois fora as conversas em que estás no WhatsApp e depois estás no Insta ao mesmo tempo e não sei o quê. Exatamente. Pá, tenho que parar com essas cenas. Isso é uma cena de agora, porque Parem com isso! Não é ainda. Bolas. estamos em 3 conversas em várias plataformas diferentes. Olha o que tem. Eu mando meme pra vocês o dia inteiro. Então vamos para o tópico seguinte, que é coabitação, distribuição de tempo e energia, porque gerir estas várias relações não é fácil. Uma das perguntas que nos enviaram foi: como gerem o tempo e as necessidades uns dos outros, partindo do princípio que há tempo a 3, a 2 e a solo. Nós temos uma planilha no Excel, Quase. todo um PowerPoint e um Por calendário. acaso nunca gostei dessa cena de. Houve uma altura em que de tínhamos, estar escrito, houve uma altura caralho. em que tínhamos que ter o calendário, porque senão era uma grande confusão. E Tu quando tinhas, é verdade. tinha com as minhas coisas e com as tuas. E eu perguntava-te. Sim, mas tu também era ocupadérrima, né? Tu, pra encontrar um tempinho, misericórdia. Mas ela na altura do dating, da relação aberta, acho que não estava com tantas cenas de ativismo. Não tinha tantas cenas de ativismo, mas tinha cenas de ginástica, tinha vários dates, na altura saía muito mais que agora. Mas Saudades, pronto, então, exato. Então, como é que gerimos o tempo? Eu diria, a parte mais fácil de dividir é a coabitação é feita em 3 partes. Parte da semana o Tesi está comigo, outra parte está com a Cris e na terceira parte estamos todos juntos, basicamente. Sim. Como é que gera o tempo e as necessidades? As necessidades. Isto Quando ele de- tá comigo é as minhas necessidades, quando eu tô com a Mariana as necessidades dela e quando estamos juntas as necessidades de todo mundo. Às vezes não é bem assim, porque às vezes eu estou num sítio e alguém está muito mal e está, sei lá, ou carente, ou a vomitar, ou a passar mal, ou a desmaiar e eu pronto, vou Quando é desmaiar, normalmente tipo. auxiliar, carrinho, não é? tipo INEM. Não, mas para além disso, também acho que é importante aqui ter em conta que nós não dependemos a 100%, neste caso de ti ou uns dos outros. Nós temos uma individualidade também grande para gerir as próprias necessidades. Somente eu e a Cris, tu estás sempre acompanhado, mas eu e a Cris tivemos que desenvolver aqui uma autoajuda quase, e não digo só em coisas negativas, tipo, temos que fazer comida sozinhas, temos que... Na verdade, eu já tava sozinha antes de começar a ter um relacionamento sério, né? Sim. Então, pra mim, tendo em conta que eu já não tava numa relação com o Tesi, então pra mim eu já tava sozinha sem estar com ele, entendeu? Depois também aqui a questão do como é feita a gestão de tempo one-on-one ou a 3. Lá está, para já é importante dizer, nós não temos dias marcados obrigatórios, nós não temos Ou uma regra, ou uma tipo, regra, nós vamos tem que ser negociando. assim. Ainda hoje tivemos um momento em que parámos e negociámos porque eu não estava confortável com uma questão de tempo. Falámos todos e chegámos a uma conclusão para que toda a gente estivesse mais confortável. Lá está, e aqui a comunicar e mais ou menos tentar gerir as expectativas e ir falando, olha, no dia X vou estar contigo, no dia Y não vou estar, ou vamos estar todos juntos ali. Eu acho que é super importante. Sim. Provavelmente vai haver alguém a pensar e a perguntar na sua cabeça: mas o Desi nunca está sozinho, nunca teve esse momento sozinho. Foda-se, também há malta que é monogâmica e nunca está sozinha. Pelo contrário. Não é por aí, mas eu acho que eu não tenho tanta necessidade de estar sozinho. Eu acho que tenho o meu momento sozinho Na casa de banho. da semana. Por exemplo, no ginásio é uma cena recente e estou a curtir esse momento sozinho, em que estou meio que a meditar enquanto levanto 70 quilos. Tudo bem. Certo? E estou a curtir e não preciso mais que isso, acho eu. E se precisar, vou ter tempo para estar sozinho noutro sítio qualquer e vocês vão compreender sempre. Cris, esta pergunta podes ser tu a responder, pronto, só porque sim. Outra pergunta de anónimos: as meninas se relacionam? Se não, como gerem o tempo, principalmente íntimo? Principalmente íntimo, como assim? Sexo. Então, Primeira parte, as meninas se relacionam? a gente se relaciona. Não temos a relação tradicional, romântica, etc. Exatamente. Tradicional, não quer dizer que não haja uma relação de alguma forma entre nós. Mas sim, como estávamos a falar há pouco. Sim, exato.
E como é que gerimos o tempo, principalmente íntimo? Eu diria que aproveitamos um bocado quando o Bruno está em casa de cada uma para fazer essa parte. Sim. Mas também tivemos que aprender a, às vezes, estamos na mesma casa e há sexo, e há momentos íntimos, e há momentos de carinho em que, imaginemos, em que eu estou no quarto com o Bruno a fazer sexo e a Cris está na sala, ou vice-versa, whatever. Ou estou no quarto também. Ou os três no quarto, já aconteceu. Ou os 3 na sala. E depois ir para o quarto. Sim, já aconteceu, não é A Cris é propriamente. tipo, vocês fizeram sexo ontem? Epá, sim? Porquê que não chamaram, caralho? Eu não sabia dessa. Não sabia. Não, me me contam essas coisas. Pá, rolas. Isso eu acho que responde a uma pergunta que já acho que vai ser feita aqui para aqui. Aproveitamos muito o tempo em que o Tesi está com cada uma de nós, seja para ter dates, seja para fazer sexo, seja para ter momentos mais carinhosos, cuddling, tudo isso. E quando estamos juntos, normalmente é tipo para rir e dançar e beber um copo e... Pronto, às vezes não, mas a maior parte das vezes a parte sexual nem é tanto a mais importante quando estamos juntos, na realidade. A parte sexual eu acho que é um fogo do momento, acontece e... É porque, tipo, não é uma regra. Tipo, vá, 2 vezes por mês a gente tem que fazer nós os 3. Tipo, não é uma regra. Podia ser, mas não é uma regra. Opa! Outra pergunta. Onde arranjam roupa para... Ai, pera. Esta é boa, esta é boa. Esta é boa, caralho. Opa, não pode ser. Onde arranjam roupa para cama de 3 pessoas? A minha cama, basicamente, né? Que a minha cama é enorme. Alguém aqui assumiu... Ela assim... Assume que tenham uma cama de 2 metros por 2. Ou então, como fazem para dormir os 3 numa cama de casal normal? Resposta curta, não fazemos. É muito raro dormirmos os 3 juntos. Pá, isto aconteceu para aí uma ou 2 vezes. Não, aconteceu mais. Olha, lembro-me de uma na tua casa, que a tua cama é king size. Mas mesmo assim estávamos bem apertadinhos em conchinho aos 3. O Sim, Bruno tava estávamos esmagado ali no meio de nós duas. Não é que nós sejamos tipo propriamente pequeninas, não é? Então eu acho que isso também faz diferença. Ai, mas A bunda ocupa espaço. foi um leg gostoso, que eu lembro-me. Para ti, só se foi para mim, não foi. Ai, eu gostei também. É pá, não, eu gosto de ter o meu espaço na cama, não. Então, Desculpem. mas assim, cama de 3 pessoas. Se for uma cama 2x2, é difícil de encontrar lençol. Eu sei porque eu passo essa dificuldade, né? Às vezes eu consigo encontrar no IKEA, então, mas comprar pela internet é suave. Tá aí a dica do lençol. Mas basicamente a resposta é: nós não dormimos os 3 juntos. Ou raramente o fazemos, vá. Sim, eu Só acho se que- adormecermos tipo no sofá ou A assim. última vez, eu acho que foi no Dia dos Namorados, não foi? Que dormimos nós os 3 no sofá. Pá, acho que é capaz de ter sido. E teve o Ela tem aniversário razão. do Bruno também, que a gente dormiu tudo junto. Ela tem razão. São É momentos possível, mas- fofos. somos... É Foi aquela cena fofo, para não foi. escolhermos ninguém. Exato, provavelmente. exato. Mas eu falando em escolher, eu lembro-me de uma vez há pouco tempo em que tu perguntaste: vais dormir onde? Aqui na cama ou no sofá? Que a Cris estava cá e ia dormir no sofá. E eu disse assim: onde quiseres, posso dormir no sofá. E tu assim: ainda bem que eu queria dormir sozinho. É mais confortável, eu estou habituada. Ainda agora. mais nesse calorão, misericórdia. Sim. Parece que eu tô dormindo do lado de um carvão aceso com o Bruno. Descrever. Nossa, ele é quente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a distribuição do amor romântico. Como é que é? Tens que dividir aquilo que sentes pelas pessoas? Tens tipo tens tipo 100% de amor para dar e tens que dividir 50-50? A distribuição E o não amor é... próprio tá onde daí? Não, que é isso? Que isso, amor próprio? Ai, credo, meu cu pegando fogo. Não dá. Vais lá em self-love, vais já mandar um grande trigger. Credo. Neste caso e em qualquer outro de poliamor, eu acho que o amor, aquele amor romântico, que é um clássico, neste caso não se divide, multiplica-se. Eu nunca sinto que estou a deixar de dar a uma pessoa para dar a outra. É um pouco como o amor pelos filhos, não é? Não tens que ter o amor pelos filhos, não tens tipo 100%, dás 20% ao Miguelinho e 30% à Benedita e depois os outros tipo 50%, já disse 50%, não foi? Isso foi Os outros bem classista. 50% tipo ao Guilhermezinho. Porra, Eu não sei, eu não sou a preferida da minha mãe. Eu não sou a preferida da minha mãe.
Mas lá está, tipo, o amor não é um bem escasso que acabe e que não se possa partilhar entre várias pessoas. Mas é uma boa analogia a questão dos filhos. Dos filhos e dos amigos também, né? Dos amigos já acho um bocado relativo. Não, eu acho é que tens diferentes tipos de amor, diferentes tipos de atividades que fazes com cada. Podes fazer analogias com amigos aplicados ao poliamor, mas neste caso o dos filhos é mais apropriado. Que é um amor, digamos, mais forte, ou convencionalmente Sim, o amor familiar é mais forte, não é? Mas o motivo pelo qual eu amo um amigo não é o mesmo motivo pelo qual eu amo o outro. E eu não deixo de amar um porque eu amo o outro. Então, Tudo bem. Foi isso que eu quis dizer. Mas no caso da família, normalmente o amor dos filhos é algo que é Incondicional? incondicional. Mas eu atrevo-me a dizer que o meu amor por vocês as duas também é incondicional. Eu atrevo-me a dizer que o meu amor por ninguém é incondicional. Alguém pode sempre fazer alguma asneira, alguém pode me magoar, alguém pode ser tipo fóbico ou qualquer coisa. Para mim, todo o amor é condicional, todinho, até ao familiar. Pumba, vai buscar esta. Nossa, que tapa na orelha. Desculpem lá, sim. Foi cold as fuck, mas tudo bem. É E mesmo eu não isso? sou sempre. Então, outra questão que eu acho que é importante pegar aqui em como é que nós gerimos as nossas relações é a questão da comunicação. A comunicação é super importante. 4 grupos no WhatsApp. E para além dos grupos do WhatsApp, que são coisas mais banais, eu acho que a questão de nós conseguirmos comunicar aquilo que sentimos, as necessidades que temos, o tempo que queremos passar juntos, o conseguirmos fazer decisões em conjunto, seja a 3, a 2 ou a 1, whatever. Bem, a 1 não é conjunto, mas pronto. Seja 3, a 2 ou outros 2, tanto faz, mas a questão de podermos comunicar abertamente e falar sobre outras pessoas com quem possamos sair, outros amores, mesmo às vezes problemas que possa haver dentro da nossa família, tudo isso. Então até nós para comprar o carro, a Cris foi ver o carro Efetivamente. É verdade. e fomos eu nós fui. comprarmos o carro. Eu não comprei carro nenhum. Ora, então vamos às perguntas dos anónimos sobre a comunicação. Então, tem uma pergunta aqui de um anônimo que diz assim: partilham sempre tudo com os vários elementos? Não. Eu acho que não. Era impossível. Nem faz sentido. Porquê? É louca. Porquê que haveria de se partilhar tudo? Eu acho que nós partilhamos aquilo que temos interesse e que faz sentido partilhar uns com os outros, mas é a mesma coisa que um grupo de amigos faria. Tu não falas de tudo o que falaste com todos os amigos, tu falas... Não, Deus me livre, porque eu falo mal de um pro outro, vou... Como? Não dá. Sim, efetivamente, então eu e tu falamos mal dele também, mas isso não Exato. partilhamos com ele. Não, nunca. Mas a resposta claramente é não, mas há coisas em que temos que conversar a 3 ou em que todos têm que saber porque são coisas que Influenciam. concernam a família toda, não é? Concernam os 3. Eu estou a dizer a família várias vezes porque eu não sei chamar a nossa relação. Mas é família mesmo. Tipo, eu não sei. Eu não lhe posso chamar uma tríade porque não é uma tríade, não lhe posso chamar um V porque também não é um V. Então, pronto, uma família. É um F de família. Oh, Deus, tira o álcool de perto de mim. Dá mais. Outra pergunta. O que é que acontece quando uma pessoa discute ou se desentende com uma só? Já aconteceu, né? Claro que eu acho que já aconteceu, sim. Já aconteceu. Aconteceu em várias direções, né? Sim, eu acho que, tipo, quando aconteceu da gente discutir e se desentender, tipo, a Mariana não se meteu. Porque é uma coisa entre eu e tu. Se calhar meteu-se, mas indiretamente, porque eu posso lhe ter feito perguntas e posso ter contado. Sim, o mas que é que tipo, aconteceu. ela não veio dizer pra mim, falar, olha, desculpa sim, ele, isso nunca perdoa aconteceu. ele, não sei o que, não me lembro disso ter acontecido. Eu acho que isso... Aquilo que tem a ver com as relações a 2, a terceira pessoa não tem que se meter, a menos que os dois peçam ajuda à terceira ou pessoa. opinião, e não sei ou peçam o quê. opinião, ou assim. Mas Exatamente. não deixa de haver relações de casal a 2 dentro da nossa relação inteira. Sim. True. E aquilo que não... Eu acho que se calhar a pessoa achava também que nós éramos um trisal, que nós tínhamos uma relação... E morávamos juntos, se calhar, e tal. Morávamos todos juntos, que tínhamos uma relação, todos tínhamos relação entre nós e que pelo menos eu vejo esta pergunta muitas vezes para outras pessoas, que é se, por exemplo, a pessoa A se desentender com a B, mas continuar a gostar da C, mas antes tinham uma relação todos juntos,
Como é que fazem? Porque agora tem que se separar de uma, mas fica com a outra, ou separam-se todos, ou não sei o Nossa, quê. deve dar um merdeiro, né? Eu acho que quando esta dinâmica que nós temos permite que um de nós, quando está sozinho, depois de discutir, porque isso vai ter que acontecer, um de nós estar sozinho, excepto eu, mas à partida a discussão vai acontecer mais comigo do que entre vocês as duas. Porque nós somos muito fixe. Sim, nós somos mulheres. Uma nós pessoa vai entendemos. ficar sozinha para pensar, e eu acho que esse tempo é bom para gerir Pro o assunto. cantinho do pensamento. E eu vou ter o apoio de vocês as duas, independentemente com quem é que eu discuta, para me dar para desabafar e dar-me uma opinião, e eu acho que vocês as duas são ótimas nisso. Tu tens uma sorte. Tenho sorte, sim senhor. Tu tem mesmo. Ora, então, mais uma pergunta de anónimos. Sendo que a Mariana e o Tesi são casados, acabam por ter responsabilidades acrescidas na vossa relação e até decisões a ser tomadas. É o que a pessoa está a dizer, ou a presumir. É algo que gerem apenas os dois e funciona nesse campo como uma relação a dois, ou é tudo conversado e discutido a três, visto que são uma família? Sim e não. Depende muito. Sim, porque sim. nós somos uma família, mas vocês dois, como são casados, vocês têm as suas famílias. Já antes disto tudo E vocês, acontecer, têm, né? e vocês têm decisões que vocês têm que tomar entre si. E tu, se calhar, nem sequer nessas decisões nem fazes muita questão de estar a participar, acho eu. Eu acho que depende muito Que é que tu da sentes? coisa. Depende de muita coisa. Não, por exemplo, nós comprámos o carro, eu e tu. Sim. E a decisão foi nossa e nós os dois é que vimos os vários carros, etc. Exato. Nós Mas, por entramos com exemplo, o cash e o caralho. Mas, por exemplo, quando se discutiu em férias, quando se falou de férias, falámos os três. Sim. Não foi, portanto, isso depende muito sempre do que é que... Falamos os três porque nós três gostamos de passar tempo juntos. Talvez em uma outra relação que seja parecida, isso talvez não aconteça. Porque, né? Estou a Sim, perceber. e para além disso, eu acho que faz muito aqui, é importante perceber que nós somos casados e nós partilhamos, por exemplo, contas de casa, etc. Mas tu com a Cris também tens alguma partilha de coabitação e financeira, etc. Eu acho que ela gosta de ter a independência e de pagar basicamente a maior parte das contas, tudo o que é contas de casa. Ela gosta de sentir que tem essa independência e por isso paga as contas dela, da casa. Sim, eu pago minhas contas porque eu moro sozinha, né? Tu não mora comigo, então cabe a mim me sustentar, né? Não, mas ele mora contigo parte da semana. Sim, Mas, claro, por exemplo, com certeza. eu sinto um bocado na obrigação também ajudar um bocadinho e acabo por ajudar, por exemplo, nas compras, ou na alimentação. Comida isso. e tal. Eu aceito, né? Sim. Acho que faz sentido e tem resultado. Acho que, como tudo, depende de cada coisa, depende de cada relação, depende do momento, mas, por cima de tudo, é preciso falarmos abertamente sobre as coisas e não termos problemas em falar. Eu adoro este tópico, agora é que vamos entrar. Adoro, e toda a gente pergunta sobre isto, sempre. Então agora vem o tópico esperado. Não é o tópico da igreja. Bolas, ainda não é agora! É o tópico a respeito de ciúmes. Os benditos. O que acontece com o ciúme? O ciúme existe? Do que se alimenta? Onde sobrevive? Hoje, no Policast. As pessoas poli não são ciumentas, pois não? Querida. Aliás, eu gostava de entrar aqui numa pergunta que temos aqui em relação a isso. Eu sei quando é que é ciúme, quando eu começo a pôr entraves em questões que não têm nada a ver com a saída com a pessoa em si. Aham. Com a pessoa em si, tem a ver com outras coisas. Exatamente. Em redor do... O Tese é uma pessoa muito positiva, mas é falar que tem um date, ele vira uma pessoa pessimista. Vai dar tudo errado no date. Vai dar tudo errado. O date é horrível, O date vai-te é fazer coisas horrível, más. vai te fazer mal, não, O sítio onde vais não pode ser. não é bom. E ele disse disso, isso é de pessoa tóxica. Sim. Tu estás sempre a dizer que não és ciumento, mas na realidade, tipo, nota-se bem os teus ciúmes. E especialmente, eu diria, em relação à Cris, muito mais do que comigo, eu diria. Pelo menos que eu sinta. Entre nós, como nós temos uma relação já tão sólida de há 15 anos, Está a dizer que contigo não é sólida, já sei. eu sinto muito mais segurança por termos... Tu só tá te enterrando. Não tem, Tu eu não acho- sente segurança comigo? mas qual é que é o mal de sentir Eu tô insegurança? brincando. Eu tô brincando, criatura. É Tô fazendo drama, o que eu faço a minha vida inteira.
Eu acho que é importante abrir o livro e mostrar que as pessoas poliamorosas também são inseguras. Sim, claro, também tem. E também sentem ciúme. Neste caso, eu sinto-me muito mais inseguro em relação à Cris do que em relação à Mariana, porque já temos uma relação com tanto caminho e tanto trabalho feito, partilhamos tanta coisa já, que só isso já tem um peso no conforto e na confiança que não me permite ter tanta... Vou dar uma de monogâmica agora. Tenho que fazer qualquer coisa para ele ficar com ciúmes. Vou arranjar um gajo novo. Ou uma gaja nova. Ou uma pessoa nova. Se fosse assim fácil, né? Porque eu sinto que, por exemplo, no caso da Cris, eu sinto que ela é muito difícil. É muito difícil dela ficar encantada com alguém. Nossa, vocês estão me afundando com esse podcast, cara. Eu uso as pessoas, é difícil eu me sentir encantada por alguém. Os contatinhos foram todos para o caralho. Foda-se. Mas é verdade, eu sinto que quando a Cris fica encantada, e eu vi isso comigo, eu sei o poder que isso tem nela. Se ela um dia encontrar alguém que tenha o efeito que eu tive nela, a coisa vai abalar para o meu lado, tenho certeza. Andou perto e nem sequer fiz nada. Com o Clodoaldo, que a gente tava falando no último. Eu lembro de tu me perguntar se eu gostava dele, que tu perguntou assim, ó, tu gosta do Clodoaldo? E eu falei assim, gosto. E daí tu falou assim, ai, me deu até uma dorzinha no coração. Mas é verdade. Eu lembro, tu falou, tem aqui o print, ó, eu vou postar na página. Porque isso é... Mas é verdade, isso é trabalho que eu tive que gerir na altura. Mas eu lembro-me que tu contavas-me histórias de coisas mais ou menos que não me batiam certo e tu estavas meio duvidosa e eu estava a defendê-lo porque essa era a minha forma de gerir. Tu defendeu o Clodoaldo. Não te lembras? Eu até estávamos a falar ao telefone. Não acredito nisso. Sério? Nem eu. Não estou a acreditar. Uma conversa que eu estava no centro comercial, não te lembras? Eu estava a tentar entrar na cabeça dele e se calhar tu tinhas percebido alguma coisa mal e eu estava a tentar fazer uma interpretação da situação e acabei por defender um bocado e tu só que tu estavas a atacá-lo. Sempre, né? Então e Cris, como é que tu reconheces quando são ciúmes? Então, eu reconheço quando é ciúmes, quando eu fico nervosa. Porque eu fico nervosa. Tipo ansiosa? Não, nervosa mesmo. Tipo, nervos. Fico nervosa. Ansiosa ou nervosa mesmo. Okay. Não sei definir. Não consigo achar outra definição. Inquieta. É, tipo isso. Então, já teve momentos em que eu senti bastante ciúme. E eu não gostei da maneira com que eu reagi. Eu queria ter reagido diferente. Mas é que eu sou muito impulsiva. Aí eu me afundando de novo. Mas é que eu sou muito impulsiva. Então, eu fui lá e fiz aquilo. Mas agora, eu não sinto ciúmes, por exemplo, em relação ao Bruno e a Mariana. Eu não sinto ciúmes em relação a isso. Ninguém sente ciúmes de mim, eu sinto-me tão mal. Não, mas eu acho que eu não sinto ciúmes porque o que vocês dois têm é tão transparente pra mim que eu conheço e que eu sei o que aquilo significa. Yeah. Então não tem por que eu sentir ciúmes daquilo. Eu noto que eu sinto ciúmes quando é uma situação desconhecida. Quando eu não sei o que é. Por exemplo, até contei em outro episódio de um dia que eu e o Tese a gente foi sair à noite. E eu saí pra ir na casa de banho. E quando eu volto da casa de banho, tem uma mulher qualquer pegando na mão dele e levando ele, sei lá, pra um canto. Era uma amiga nossa só, mas tá tudo bem. Eu não sei quem era, porque eu toquei no braço dele e perguntei assim, ó, tu tá indo pra onde? Eu sou delicada igual coice de mula, né? E eu perguntei... tá indo pra onde? E ele virou e a menina sumiu, assim, do nada, sabe? Então, eu não lembro de mais nenhum outro momento em que eu tenha Eu agido. lembro-me de uma vez, eu já estou fora dos flirts e dos textings e do conhecer novas pessoas há muito tempo, mas de vez em quando vai na volta e flirto com uma pessoa ou outra. E lembro-me que houve uma vez que recebi um convite e que fui para a casa da pessoa. Ah, da Rafaela. Rafaela é o nome inventado, tá? Eu lembro-me que tu telefonaste-me logo após de eu ter saído de lá. Sim, tu me avisou que tu saiu. Porque tu tinhas-me pedido para avisar. Sim. Porque estavas inquieta. Eu estava ansiosa, em sim. relação a isso. É porque é uma situação que nunca tinha acontecido comigo antes. Depois que tu começou a namorar comigo, tu não saiu com outras Sim, pessoas. é verdade.
Então, é uma situação que eu nunca tinha passado. Então, óbvio que eu tava nervosíssima, né? Eu, nessa vez, tive tão confortável. Eu estava-me a cagar que ele estivesse com a Rafaela. Estava-me a cagar. Não, eu fiquei nervosa, claro, mas como a gente conversou tudo depois também... Eu curto é que tu quiseste saber os pormenores, os detalhes todos. Quero saber tudo. Eu acho que isso, os detalhes, ajuda a saber, às vezes, depende das pessoas, mas ajuda a saber quando sabe mais do que a menos, eu diria. No meu caso, a forma como eu sinto ciúmes, normalmente eu fico com raiva. Quando eu começo a ter raiva de alguma coisa, ui, algo não está aqui bem. Tipo, e isso é tipo, o primeiro sinal de que estou com... Tu já sentiu ciúmes. raiva de mim? Já. Eu acho que é normal, tipo, nós partilhamos tempo e nós temos, especialmente quando vocês começaram a andar, ainda por cima, o Tesi estava com outra pessoa também e eu estava a ver que ia ficar com menos tempo e energia ainda para mim. Mas depois nós, felizmente, conseguimos chegar a um bom local e um bom entendimento entre todos. Foi eu acabar com a ex. Foi super necessário, sinceramente. Enfim, e por exemplo, com a ex, vai ser sempre tipo a ex, com letra maiúscula, eu tinha mesmo muitos ciúmes e na altura fez sentido, porque também houve uma grande mudança na relação e tudo isso, e foi na altura em que eu perdi a hierarquia e por aí fora. E eu sentia raiva, eu ficava tipo, às vezes noites inteiras, tipo, estressada e com raiva, e nem era necessariamente medo de perder, mas era uma raiva e uma inquietação grande. Era também um sentimento às vezes de tristeza grande, porque quando tu começas a pensar que se calhar aquilo que tu estavas habituado ao resto da tua vida de repente vai desaparecer, também há um sentimento de tristeza de perda, não é? Sim. Pronto, e eu então associo também isso a ciúmes. Para mim dá-me raiva ou sentimento de perda, eu acho que é um bocado por aí. Eu lembro que eu senti muito ciúmes também a respeito da ex, do Tesi, porque era um pouco complicada ali a dinâmica com ela, né? Em relação a eu e a Mariana. Então, eu lembro que tu saiu de férias uma vez e tu sumiu as tuas férias todinhas. Estás a falar daquele mês de agosto. Tô falando daquele inferno daquele mês de agosto. Mas nós não éramos praticamente Sim, a gente ainda tava no início. Tínhamos nos conhecido há 2 meses. Vocês com 2 meses já estavam, tipo, super sérios, desculpa lá. Sim, já estava... Nós víamos... E eu lembro que eu fiquei com bastante ciúme, porque eu pensei assim, tá, peraí. Por que a boneca tem que ter o tempo todo pra ela? Porque era de fora. Sim, mas mesmo assim, sumir por um mês... Não é porque era de fora, é porque ela fazia cenas muito grandes, lá está, de ciúmes. Acho que... Não, ela era a pior. Não sabia lidar com os ciúmes. Tu chegou a fugir de mim dentro da discoteca? Verdade. Ainda bem que o Trump tem 2 portas. That's not even funny, é sério. Não é não. Esta pergunta eu acho que é super interessante e que também nos fizeram, que é como gerem o ciúme. Importantíssimo. Eu posso já falar por mim que ao início não foi muito fácil, mas a partir do momento em que eu consegui perceber que o ciúme, na realidade, não é um bicho-papão, ao contrário do que as pessoas dizem, e na realidade o ciúme tem a ver com o que é que está por baixo do ciúme. O ciúme em si não é nada. Não é tipo importante. O que importa é, está ligado a alguma insegurança, está ligado ao medo de perder a pessoa, está ligado a alguma insegurança que a própria pessoa tem. No meu caso, eu claramente tenho uma insegurança em relação ao meu corpo, sou uma mulher gorda, e obviamente que ver as minhas parceiras ou os meus parceiros com uma pessoa que é magra, eu fico na dúvida se a pessoa me acha sensual ou não, por exemplo, e isso é um dos motivos de ciúmes para mim, é a insegurança em relação ao meu próprio corpo, porque eu fico sempre na dúvida se as pessoas estão contentes a estar comigo. A partir do momento em que eu consegui descobrir isso, consegui descobrir que o ciúme que eu sinto é muito mais insegurança do que ciúme, consegui eu própria atacar esse problema da insegurança, pensar sobre isso, falar com outras pessoas, começar a seguir mais Instagrammers, fat positive por aí fora, e isso ajuda-me também a lidar com os ciúmes. Ou seja, lidar com o que está na base do ciúme, para mim é a chave para gerir. No meu caso, o tema deste episódio serviu para eu fazer várias introspeções e cheguei à conclusão que o meu ciúme, isto é bem egoísta, mas o meu ciúme
Eu acho que tem a ver com o medo de perda de ser principal, de ser o mais importante. Tens medo de perder prioridade. Prioridades, exatamente. É legit. Mas sei perfeitamente que tenho que estar disposto a perder um dia, se for preciso, e estou ciente que um dia posso vir a ter que fazer esse esforço. Contudo, neste momento, eu acho que tenho mais ciúmes agora, porque eu lembro-me que a Cris estava num game muito forte, a sair com muitas pessoas, e eu lembro-me de não ter tantos ciúmes. É uma questão Eu agora tenho mais. Não, é porque talvez agora tu entende que as minhas intenções com essas outras pessoas são outras, não é tanto só sexual. Faz sentido, porque sim. tu sabe que agora, porque eu já tive essa conversa contigo, então eu já te expliquei que agora pra mim o lance não é tão sexual, é mais querer conhecer outra pessoa, né? Então logo aí já muda bastante coisa. O facto de eu agora estamos um bocado mais fechados, não é fechados, mas não estamos tão à procura de novas relações. Não estamos encontrando novas relações. Não estamos a sair no vosso caso. Não estamos a sair com muita gente, é só o que eu queria dizer. Houve uma altura em que saíamos todos muito mais. E a situação do Covid também não ajuda em nada. Porque mesmo que o cara diga pra mim assim, mas eu tô em quarentena desde o início, já desde fevereiro, eu vou dizer assim, tu fala isso pra mim e pra todas, né, querido? Isso é uma coisa que eles dizem para não usar preservativo. Não funciona. Sim, são os mesmos, sim. Não funciona. E eu acho que por esse motivo eu também fico com mais ciúmes, porque nesta fase nem eu sequer estou a encontrar-me com pessoas, porque quero estar mais chill, quero estar mais relaxado em relação ao trabalho que tenho que fazer, tanto a vos contar aquilo que se passa comigo e outras pessoas novas que eu estou a conhecer, e com a informação que eu recebo de vocês estarem a terem com outras pessoas. Como é que tu geres, Cris? Como é que eu faço o gerimento? O gerimento. Como é que eu faço aqui a gestão dos meus ciúmes? Eu falo, né? Eu falo que eu sinto ciúmes. Eu enrolo um pouco, faço um pouco de drama primeiro, mas depois aí eu falo que eu tô com ciúmes e falo por que eu tô com ciúmes. Porque o Tese também pergunta muito, porque é muito... o meu ciúmes não é fácil de disfarçar, tipo, fica muito evidente na minha cara que eu estou com ciúmes. E pronto, a gente fala sobre isso, e eu acho que depois que eu entendo que às vezes eu posso estar pensando demais a respeito de uma pessoa ou de um assunto, porque a minha cabeça tem uma imaginação apocalíptica, como eu já falei em outro episódio. Então, às vezes eu crio cenários que nem existem, e isso me deixa com ciúme. Eu falo pra ele e ele me explica o que realmente é aquele cenário. Eu continuo com ciúme ainda, mas depois passa. Eu sei quando é que tu estás com ciúmes, porque tu ficas mesmo muito pensativa. Ficas a olhar para o teto, a imaginar coisas, é isso que estás a dizer, da tua imaginação, e eu consigo ver a tua imaginação. É porque eu sou muito transparente, né? Fazes tipo um spiraling, eu percebo. Ficas tipo na tua mente tipo, a fazer os filmes fica todos, eu uma compreendo. roda gigante ali, eu já tô imaginando a pessoa indo embora, casando e saindo do país. E Casando, quer dizer... Tipo, eu quis imaginar extremos, entendeu? Eu acho que outra parte importante da gestão de ciúmes, e isto para mim é super importante, é o que estavas a dizer, tipo, falar com a pessoa, neste caso, tu falares com o Tese, por exemplo, é super importante, e explicares-lhe, e ele ser, ou eu falar com ele, ou whatever, e ele ser capaz de dizer, olha, mas eu estou aqui, eu não me vou embora, não me vais perder. Os gatos estão a fazer as neiras. Não me vais perder, não, eu gosto de ti à mesma, e acho que não há que ter vergonha em pedir à pessoa, olha, eu preciso que tu hoje me digas que gostas de mim. Isso é uma das coisas que eu faço e que eu agora, felizmente, ultimamente não tenho feito tanto, mas houve uma altura em que eu estava mais em baixo e que eu tinha que dizer ao Tese, tipo, olha, eu preciso neste momento me digas. E se fosse preciso dizer isto 3 vezes no mesmo dia, pedir-lhe para ele me dizer que gostava de mim ou porque é que me gostava de mim, etc. Não tenham vergonha de pedir isso aos vossos parceiros e parceiras, porque, honestly, a pessoa está lá também para apoiar. E Exatamente. os ciúmes são difíceis de ultrapassar, porque é um sentimento... É um sentimento que não se lida com ele desde novo, porque é tão normalizado na cultura monogâmica como uma coisa positiva que endeusam, né, o cinema, o ciúme. Sim, e não há não se aprende a lidar com o ciúme. Então
neste caso conversem, é conversar, é não ter vergonha de pedir reassurance para a pessoa reassegurar que está lá, etc. Eu acho que uma grande base dos ciúmes está na questão de as pessoas podem dar ao vosso parceiro algo que vocês não têm. Eu acho que a sensação de outra pessoa pode dar o que vocês não têm é uma incapacidade, e daí dá uma insegurança. Não vejo por esse lado. Eu vejo, porque quando tu mostraste aquele match do Tinder em que o gajo tinha o meu carro favorito, eu disse logo: se tu fores nesse date com esse gajo, eu vou também. Com tanta coisa que é o carro que tu notas, Desculpa criatura. lá. Jesus, eu não acredito. A gente nem conversou, é óbvio que ele não ia conversar comigo. Aquilo lá é fake. Aquilo lá não é de verdade, mas enfim. Mas tu percebes o que é que eu quis dizer? Tu queria estar com o carro e tu não tava com ciúme de mim por estar com ele. Tu queria estar no carro, ou seja, a senhora é interesseira. Não era ciúme, era inveja. Era interesse, bicha interesseira. O que eu ia dizer agora era o seguinte: a gente tá aqui falando que ciúmes é normal, que acontece, que a gente tem que aprender a lidar com isso, não sei o quê. Mas existem certas situações em que eu acho que não é normal e que isso tem que ser analisado muito de perto. Tem muito relacionamento em que o cara é tão ciumento a ponto de dizer assim: olha, eu não quero que tu use essa roupa. Bye bye, walk out the door. Isso não é uma coisa normal, entendeu? Ser ciúme a ponto de dizer: eu não quero mais que tu fale com nenhum dos teus amigos. Isso é possessividade para mim. Isso não é normal, por favor. Não, Até vi um post no Instagram esses dias de uma frase, né, de uma mulher contando uma história em que ela disse assim: ele tem tantos ciúmes de mim que quando ele vê eu conversando com outra pessoa, ele chega em casa, a gente discute e ele dá um soco na parede, porque tava com ciúme. Amiga, ele deu um soco na parede, a próxima pode ser você. Sim, sem dúvida. E o ciúme é uma das bases muito grandes do femicídio. Sim. Houve uma coisa que eu fiquei a saber há uns anos atrás, que era: o meu avô não deixava a minha avó cumprimentar os amigos. Quando iam ao café, ela tinha que ficar sempre de costas para a rua, para não ver ninguém, nem para ninguém a ver. Isto para mim é assustador. Quando ela me disse isso, eu perguntei-lhe: porquê é que não largaste? Isto é impossível, a sério. Isto não é amor. Isto não é amor. No meu primeiro relacionamento sério, durou 1 ano, eu tinha 16 anos. E a gente terminou porque ele era extremamente ciumento. Extremamente ciumento. Tipo, era uma coisa fora do normal. Ele queria controlar as minhas roupas, queria controlar minha maquiagem, queria controlar com quem eu conversava, o que eu tava fazendo. Me ligava o tempo todo perguntando: o que tu tá fazendo? Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Tu tá com quem? Eu ouvi voz de homem aí. Então, a partir do momento em que eu vi que isso tava se tornando uma coisa ruim pra mim, tipo, tava me afetando, porque eu tava ficando nervosa, Claro. porque eu não suporto estar presa em lugar nenhum. Então, eu lembro até hoje que eu conversei com meu pai, porque, pronto, ele era um namorado sério, o primeiro namorado que eu apresentei pro meu pai, era da igreja, não sei o quê. E daí eu lembro que eu perguntei pro meu pai falou assim: minha filha, cai fora. E fez ele muito bem. Cai fora, porque disso aí não vai dar certo. E foi o que eu fiz. A gente terminou, graças a Beyoncé. Eu gosto deste tema que vem agora a seguir. Cris, então, conta-nos lá sobre este tema, Cris. Este tema é sobre sexo. Sexo. Como é o sexo? É sempre a 3? Sempre a 2? Kink, vanilla? Como será esse sexo? É tudo isso. Não, menos é sempre a 3. Sim. Não é sempre a 3, é a 2, a 3, a 1, né? A 1 também. A 1. Ótimo, esse foi ótimo. Então, tem sexo casual com outras pessoas? Tem sexo com feelings com outras pessoas? Agora não, né? Ok, claramente nós não fazemos sempre sexo a 3. Não fazemos sempre sexo a 2. Acho que pessoalmente eu e o Cris, que temos mais momentos em que estamos cada uma na sua casa, Sim. sexo a 1 algumas vezes. Para além disso, eu acho que isto faz parte de nós, mas não é obrigatório nas relações não monogâmicas. Eu diria que nós somos todos kinky, na realidade. Com mais ou menos experimentação, mas na realidade, quando fazemos sexo, há sempre uma dinâmica de poder subjacente. Eu acho que sinto, pelo menos eu sinto isso. Como seja assim? a 2, seja a 3. Há sempre
alguém que tem tendência a dominar mais, ou Sim. há sempre uma troca de poderes grande, há spanking, há asfixia, essas coisas assim, choking. Pesado. Não, ninguém morreu ainda, felizmente. Mas desculpem lá, pais, se alguma vez ouvirem isto. Meu Deus. Mas a realidade é que eu diria que nós somos pessoas, todas nós kinky, embora eu esteja mais envolvida na comunidade e, portanto, acabo por ter também, se calhar, mais experiências tipo, com as cenas mais Diferentes. diferentes. Intensas. Intensas. Às vezes não, às vezes estão. Já fiz coisas que supostamente eram kinky e depois. Tu para experimentares, tu para saberes tens que experimentar, não é? Não, mas o importante, eu acho, em relação a isso é porque entre os três, como tu falou, a gente tem uma boa dinâmica em relação a isso, tipo... Outra questão. Ser poli não é estar sempre a fazer orgias. Não é. Nem todas as pessoas não monogâmicas fazem sempre várias orgias, embora nada que seja um problema. É bom, gente, não é grave. Não, malta... E ninguém vai para o inferno por causa disso. A malta não monogâmica Não vai pro inferno não, por outras coisas. não está interessada em sexo at all. Hã? Há malta não monogâmica que não está interessada assim em Sim. grandes cenas Sim, sexuais. ou que estão interessados só tipo, em conexão sexual tipo, mais normativa, para não dizer normal. Resumindo, o sexo é bom, a gente faz a 1, a 2 e a 3. E a 4. E a 5, se derem, se deixarem. Não, mas no caso de nós três aqui. Sim. Foi isso. Mas se tiver um 4... Ora, e então, para além do sexo, já que estávamos a falar de sexo que não é só entre nós três, pode ser com outras pessoas de fora, como estávamos a falar, também podemos ter dates com pessoas que não sejam de nós os três? A resposta é sim. Sim! Na realidade, o Tesi neste momento não está a sair com muito mais pessoas também, porque ele não tem muito tempo, a realidade é essa. Deixa eu chegar agora às férias. Vais estar connosco nas férias. Viste como é que ela olha para mim? Não, porque tu vais estar de férias sozinha, é uma realidade. Nós vamos estar a trabalhar e tu vais estar de férias. Olha como é que ela olha para mim. Calma, linda, vou jogar PlayStation. Esse vai parecer tipo. Sentiste aquilo no peito, linda? Esse vai estar a jogar PlayStation sem tomar banho, sem nada, vai ser nojento. Eu não vou fazer nenhum comentário. Porque, querida, em época de corona, pra estar com outras pessoas, eu vou estar com a minha mão na tua cara. Isolamento social é o quê? Não, e dates de máscara, não. Pergunta. Então, mas isto sou eu que estou a fazer, não é pergunta dos anónimos. O sexo que fazem com pessoas com quem saem para além de vocês os três é sempre casual? Ou pode haver sentimentos envolvidos? Há sentimentos românticos para outras pessoas? Já houve anteriormente? Pela minha experiência, eu diria que sim. Eu diria. Eu diria que sim, inclusivamente naquela história que nós falámos no episódio anterior, em que tu deste a carta do poder de veto. É um bom exemplo. Mas foi logo no início, né? Mas é um bom exemplo. Sim, mas... Mas tu queres uma cena mais atual. Queres uma cena mais atual. O negócio okay. é agora. Posso falar da minha experiência? Eu tive uma relação com muitas aspas, em que claramente eu tinha dates com a pessoa, conversava com a pessoa todos os dias, apaixonei-me pela pessoa, portanto sim, é uma possibilidade. Não é algo que esteja tipo sempre ativamente à procura de alguém para me apaixonar totalmente, mas se acontecer, acontece. Foi o que aconteceu ali, eu não estava à espera e apaixonei-me. Eu já tive em um outro relacionamento, sem ser com Tesi, em que eu estava naquele relacionamento e eu também me apaixonei por outra pessoa. E, pois é assim, as pessoas com quem nós saímos não têm que conhecer o resto da família, digamos. Se eu quiser sair com alguém que a pessoa não conheça nem o Tesi nem a Cris, não conhece. Sim. Mas se der para conhecer e saímos todos juntos e estarmos todos tipo a rir na boa... E não aconteceu jantar, ainda, né? É na boa. Sim, mas no meu caso eu acho que se é uma pessoa que eu tenho uma coisa só sexual pra mim, não vale a pena estar apresentando. Não, mas se for algo mais que seja algo que seja mais long term, ou que seja tipo mais romântico, ou assim. Certo. Eu diria que não é obrigatório, mas se for é bem-vindo. Outra pergunta que estava aqui é: estão ativamente à procura de outras pessoas? Tudo pau. Então, o que acontece é aquilo que eu falei antes. Eu queria conhecer outras pessoas, sem que o sexo fosse a primeira intenção. Porque o que geralmente acontece, pelo menos comigo, gera uma atração sexual
sexual. E depois disso começa a aparecer um interesse de uma outra forma por essa pessoa. Nunca começa ao contrário. Então, dessa vez, eu queria fazer uma experiência de tentar começar ao contrário. Tentar começar, tipo, a gostar da pessoa e depois o interesse sexual aparecer. Entendeu? Sim, entendi. Fazes o tal too hot to handle sem dinheiro. É tipo isso, mas sem dinheiro mesmo, porque eu não tenho. E eu não vou dar meu dinheiro pra outra pessoa. No meu caso, eu estou aberta a sair com pessoas novas, mas acho que é complicado quando uma pessoa tem pouco tempo e isso significa que a pessoa tem é muito picuinhas naquilo que procura, digamos. Eu diria. Sim, ai, gente, é difícil, porque daí a gente vai encontrar alguém onde, sabe? Tipo, na fila do pão? Não. A gente tem que se render, infelizmente, aos Tinder da vida e os outros zilhões de aplicativos que existem. E é sempre a mesma merda. Olá, o que fazes? Ah, tomar no cu. Mas é onde filtras melhor as pessoas. Sim, que mas tipo, vais falar. mas é ruim, porque as pessoas são muito parecidas. Basicamente, os caras têm todos a mesma conversa. E quando lê lá no meu perfil que eu não quero nada sexual, eles acham que aquilo é um desafio pra eles. Ah, sim. Que é pra um clássico. querer me convencer até eu querer fazer sexo com eles acham que tu eles. dizes aquilo que é só para fingir. Já ouvi isto de um boy. É que aquilo é escrito só para fingir e para se fazerem difíceis. Assim, mas isso Querido, é interessante. eu já sou difícil, eu não preciso me fazer. Mas isso é interessante porque eu já saí com uma miúda que dizia isso no perfil e ao segundo date aconteceu, mas eu não senti que, lá está, também era a minha posição em relação a isso, eu não senti que fosse para mim um desafio. Eu estava a sair com a pessoa porque tinha curtido de tudo o resto, não era só daquela, não era no sentido em que eu vi aquela frase e isto é um desafio para mim. Não, fui sair com a pessoa, gostei da pessoa e acabou por acontecer logo ao segundo date e nem me lembrava dessa frase no perfil dela. Eu acho que o tema das dating apps e de sair Pois é, é nice, mas vamos falar mais para a frente, não vamos agora focar-nos muito mais para a hoje. frente, pois é. Vamos à próxima pergunta? É a última pergunta e esta pergunta foi feita a mim diretamente, mas eu vou colocar aqui para vocês. Ele é especial, tem perguntas diretas. É um anónimo especial que fez-me a seguinte pergunta: com tanto parceiro, regras que já não existem, quando alguém se apaixona, etc. O que te faz voltar para casa? Para a Mariana ou para a Cris? Porque não voltas ou ficas na casa de outra pessoa? Podes amar, adorar ou apaixonar por mais pessoas? Porque regressas à base, basicamente. Porque nós somos bué fixe? Sim. É assim, eu já lhe respondi diretamente, mas... É uma pergunta interessante, sim. É muito, muito interessante. Eu queria só, mais ou menos, dar a base da minha resposta que eu dei-lhe diretamente, que foi... Este é realmente um género de regressar à base, pelo menos para mim. E a base tem muita consistência, muita história. Tem o fator saudades, que eu não sei porque que a malta não pensa nisto. A malta monogâmica acha que os não monogâmicos não sentem saudades, mas nós sentimos saudades. Porque nós somos todos uns animais. Quando tu conheces uma pessoa nova, essa pessoa vai sentir a hierarquia do teu círculo, da tua família, inevitavelmente. Ela não vai estar logo à partida a um nível de hierarquização. Essa hierarquização é feita com credibilidade, é feita com mais ou menos com, entre aspas, mérito. Ou seja, essa pessoa não tem, por mais explosiva que esteja a ser o início dessa relação, tu tens as outras relações em que têm um grande poder sobre ti e é isso que te faz regressar à base. Eu acho que não transmite tanto conforto, não transmite sustentar as tuas necessidades. Eu acho que para além disso, também temos que ver que existe amor à mesma pelas pessoas que já lá estavam anteriormente. Existe bastante amor. Se não houvesse muito amor e se não houvesse muita compreensão e comunicação, não dava para haver poliamor e estar a conhecer pessoas novas. Portanto, ok, eu saio para estar com a Patrícia, mas na realidade eu não deixo de gostar de ti e querer voltar para ti também, tipo, ao final do dia. O facto de eu sair para estar com uma pessoa nova não quer dizer que eu
acho que a relação que tenho contigo não é válida a mesma. Portanto, uma coisa não impede a outra. O ter novas pessoas não impede que a pessoa que já existia anteriormente seja muito importante e esteja lá o amor à mesma. Porque tu quando estás com uma pessoa, quando tu voltas, tu sabes aquilo que vais sentir em casa. Tu sentes em casa também te faz-te falta. Não é só aquela sensação da novidade que te faz falta, também faz-te falta a segurança e conforto que tens em casa. Eu acho que tem outro ponto, que é, tu tens também uma independência. Tens a tua casa, tens as tuas coisas, os teus animais, e isso é o teu, entre aspas, o teu castelo. Sim, até porque se eu vou num date com alguém, eu tenho que voltar pra casa, né? Dá jeito. Dá jeito. Não precisa deixar isso porque sou No teu super... caso. Sim, eu volto pra minha casa. Não, mas Aliás, eu nem saio da minha casa. Mas repara, tu imagina que tu estás num cenário em que essa pessoa é tão fixe que tu decides lá ficar, sei lá, 3 dias seguidos. Tá. E vais ficar lá 3 dias seguidos, mas no fim vais querer, se calhar, vais-me perguntar se eu quero ir lá para a tua casa, por exemplo. Sim, claro, porque não é porque eu tô com outra pessoa que eu vou deixar de querer estar com a pessoa que eu tava anterior. Tipo, o que eu tenho com uma nova pessoa não muda aquilo que eu tenho contigo, não muda o sentimento que eu tenho contigo. E não muda as necessidades que eu tenho de ti. Ora, vamos então às nossas rubricas, começando por... É pra cantar de novo. Então, é para cantar sempre ou não? Claro que é para cantar sempre. Parem com isso! Ora, meus amigos e minhas amigas e meus amigos, por favor, parem de achar que a poliamor é um monte de orgias. Não é. Há pessoas que fazem orgias. Há pessoas que nem sequer sexo fazem. Há pessoas que têm sempre sexo em separado. Sim. Há pessoas que têm sempre sexo junto. Sim. Não ponham toda a gente no mesmo saco, porque, honestly, não é assim. E as orgias, para já não é fácil combinar uma orgia. Como é que vocês vão buscar pessoas para fazer orgias, gente? Não é fácil. E confiar nessas pessoas, mesmo que arranjes pessoas, e confiar nessas pessoas. Sim, pois arranjar pessoas, combinar um dia, falar sobre consentimento com toda a gente, combinar um espaço, não é assim tão fácil. Para jogar a bola, é fodido arranjar 10 gajos, quanto mais para fazer uma orgia. Estamos a falar de uma orgia de 10 gajos? Posso ver? Nossa. Pronto, então... Vá lá, poliamor é tão mais do que sexo. Isto é algo que nós temos que insistir sempre, mas... Pronto. Estejam connosco, ouçam o resto para perceber. Orgias é fixe e sexo é fixe, mas não é tudo. Recomendação de mídia para esta semana. É um vídeo do YouTube, é mais acessível do que as outras. O vídeo do YouTube da Jubilee. Can you be in love with multiple people? Que em português é? É possível estar apaixonado por mais do que uma pessoa? Sim. Então, este é um vídeo em que 3 monogâmicos e 3 não monogâmicos conversam. É bem interessante. É muito bom esse vídeo. É muito interessante. Eu apontei algumas coisas interessantes no vídeo. Não vamos falar sobre tudo para também não estar a estragar e para não dar spoiler. Eu queria comentar alguns pontos, que é o facto de... Quando uma pessoa se torna não monogâmica, tu fazes o exercício do tempo e da energia, e isso de alguma forma faz com que tu, se quiseres, consegues ter uma distinção mais aceitável de tratares do tempo para ti próprio. Tal como tu pedes ao teu parceiro para ter o tempo com outra pessoa, tu também faz sentido de conseguires pedir o tempo para ti próprio. Precisando daquilo que eu quero. Eu acho também interessante o vídeo porque são perguntas que às vezes a gente não consegue formar essas perguntas na nossa cabeça, mas a gente sabe que aquela dúvida tá lá. E é um conteúdo bastante explicativo, com perguntas em que tu vê o lado de uma pessoa que é monogâmica e o lado de uma pessoa que é não monogâmica. E isso é bem interessante porque às vezes são pensamentos que tu tens e que tu não repara que tu tens. E tu pode começar a enxergar as coisas de outra forma. Eu gostei muito da analogia com um rapaz faz lá, que é a analogia dos amigos, que estávamos a falar no início. Ele pergunta, vocês não têm vários amigos, porquê é que precisam ter vários amigos? Porquê é que não têm só um? Sim. Porque nem todos os amigos
vos conseguem completar em tudo o que vocês gostam ou em tudo o que vocês querem partilhar. Sim, e eu tenho a resposta a isso amigos. com um parceiro é uma conexão muito maior, não sei o quê. Dude, tens maus amigos então. E isso também remete ao conceito de amatonormatividade que falávamos ao início, de pôr as relações românticas como acima das outras todas e muito mais importantes e tudo isso. Hell yeah. Sim, colocar a relação romântica como uma identidade, né? Eu sou fulana, namorada do ciclano. Sim, também. E ainda voltando aos ciúmes, dizeres, eu sou ciumenta por natureza. Man, isso não te define, caralho. Não, e a malta diz, eu não posso ser polimorosa porque sou ciumenta. Ok, eu também sou ciumenta e sou polimorosa. Sim. Ou não monogâmica, consensual, whatever. Agora depende como que esse teu ciúme aí tá definido, né? Filha, vai lá e desconstrói essa merda. Bem isso. Nossa! Mas Ai, tá bancando agressiva hoje. E o último ponto para fechar, que eu gostei muito, que é a matemática da coisa, que é 1 mais 1 igual a 3. Sim, eu tenho uma foto, né? Eu tenho uma foto. Tens uma foto Eu tenho uma fofinha, foto, pois é. 1 mais 1 igual a 3. A gente podia postar nos stories lá. Podíamos postar. Ou Sim. mesmo no feed. Logo se vê. 1 mais 1 porque 1 és tu, o outro é o teu parceiro e o terceiro é a relação de vocês os dois. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Que pena. Então, vamos falar agora qual vai ser o tema do nosso próximo episódio, para vocês já ficarem pensando a respeito disso. Nós vamos falar sobre como foi sair do armário como não monogâmicos, né? Aquela saída boa do armário que todo mundo fez, aqui nós três. Como foi essa experiência, dicas, cuidados a ter. Façam-nos perguntas através do e-mail, por favor. O e-mail é polimorosanónimos@gmail.com ou então através do Instagram @ramboia com moderação. Então vá, até para a semana que eu tenho que ir dar de comer aos gatos. Pronto, até para a semana então. Tchau. Ai, eu não conseguia. Isso é por os cargos de coautorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.